Bem, boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente às quintas-feiras, né, para as palestras do programa. E hoje a gente conta com a presença da professora Naira Cristofeletti Silveira, da Unirio. Eu vou contar um pouquinho, né, bem de uma maneira sintética, o currículo dela, para quem não conhece ainda a Naira, né? Então, a professora Naira, ela é doutora em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da ECA, da Universidade de São Paulo. Ela é mestre em Ciência da Informação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC de Campinas. É bacharel em Biblioteconomia pela Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos. É docente desde 2009 no Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Ela é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da Unirio. É líder do grupo de pesquisa A Representação Descritiva no Brasil e vice-líder do grupo de pesquisa S-Liber, Filosofia, Linguagem e Organização dos Saberes. É tutora do Programa de Educação Tutorial PET Biblioteconomia. Temas que interessam a Naira, né, de pesquisa: organização e representação da informação e do conhecimento, representação descritiva, normalização documentária, currículo Lattes, ensino em biblioteconomia e incentivo à leitura. Naira, eu queria te agradecer muito de vir aqui falar para a gente um pouquinho, né, desse tema que você vai nos brindar, né, a relação entre a representação documentária e a construção de novos conhecimentos. Muito obrigada por aceitar nosso convite e eu passo a palavra a você. Fique à vontade e ao final, depois eu abro para o pessoal, quem tiver perguntas ou comentários ou trocar alguma ideia contigo, tá bom? Tá bom, eu que agradeço o convite, muito obrigada, Marta. Eu vi o e-mail de convite e pensei, nossa, vou falar lá na pós-graduação da Unesp, eu fiquei com frio na barriga. E aí, o que eu fiz? Marquei como não lido e fui pensar um pouquinho antes de responder. E aí, falar com vocês, né, que estão na pós-graduação da Unesp, egressos da Unesp, aí eu fiquei com vontade de falar. Então, assim, o motivo real da palestra é eu agradecer a Unesp e a pós-graduação, porque eu vi essa oportunidade de contar para vocês as coisas que a gente não consegue colocar em lugar nenhum, né, de Lattes. Eu fiz a graduação na UFSCar, e a UFSCar naquela época não tinha graduação em ciência da informação. Então, a Unesp, eu nunca tendo passado pela Unesp, a Unesp impactou na minha vida na questão de pós-graduação. Então, Marta, muito obrigada pelo convite e ter essa oportunidade de agradecer, né, formalmente a Unesp. O primeiro evento científico que eu fui foi na Unesp de Marília, né, o campus é muito bacana, muito bonito. E não só o primeiro evento, acho que o segundo, o terceiro também devem ter sido lá. Então, na minha época de graduação, quando não tinha pós ainda na Unesp, na UFSCar, só na Unesp, o que a gente comentava é que quando a gente chegava na Unesp, entre nós, alunos de graduação, a conversa era assim, qual é o seu nome? E o que você pesquisa? E para a gente na UFSCar isso era um pouquinho de choque. A gente ficava assim, como assim pesquisa? Né? Eu não entendi direito. Graduação, pesquisa? Então, é uma marca muito forte da Unesp, né? Essa construção que tem, e vocês estão de parabéns com isso, e eu estou aqui dando o meu testemunho. E agradecendo pelo testemunhando que, mesmo tendo participado da Unesp, né, do programa de pós-graduação, ele tem essa influência em mim, é uma influência muito boa. Então, agora sim, falando o que eu vim falar, que é a relação entre a representação documentária e a construção de novos conhecimentos. Foi um projeto de pesquisa que eu desenvolvi e permeia todo o meu histórico de pesquisa mesmo, que eu trabalho com representação, desde assim, do meu TCC, da graduação, até minha dissertação de mestrado, tese de doutorado, e sigo com a questão da representação. Então, aqui, a representação documentária, ela vai ser compreendida como a representação de um documento para fins de organização, busca, recuperação e uso da informação. Então, um sentido bem amplo de representação documentária que eu vou falar um pouquinho. Essa representação, ela está contida em bases de dados, em referências bibliográficas, em bibliografias, em catálogos. Então, tudo que faz
uma representação de um documento, que você passa por essa representação, seja para organizar, para buscar, recuperar, ou para acessar, de fato, e usar essa informação, aqui está sendo compreendido como representação, que você não está olhando o documento em si, você está indo para uma representação dele. E a função principal dessa representação é que esse documento encontre com o usuário. Então, na verdade, a gente fala, eu já até parei de falar processo técnico, porque na verdade o fim dele é muito social, que é que o usuário encontre o documento. Então, também, logo no título, né, produção do conhecimento, forma de padronização, a representação e o documento, e o conhecimento, então são termos que estão muito presentes, mas esse conhecimento que eu estou falando aqui, ele é o conhecimento científico. Quando a gente vê a história das ciências, tem características próprias do conhecimento científico que a gente não encontra em outros tipos de conhecimento. Não significa que só existe o conhecimento científico, significa que ele tem características próprias. Então, quando eu estiver falando conhecimento, é esse conhecimento com viés científico, tá bom, gente? Para a gente não ficar misturando, desprezando, desmerecendo outros tipos de conhecimento que não seja. E forma de padronização, a gente tem, a vida nossa é padronizada, né? Então, o que eu estou falando aqui de padronização é no sentido do documento mesmo, como essa padronização do documento. Então, você pode imaginar, a estrutura de um artigo científico é uma forma de padronização documentária. Se você abre um artigo científico e você abre uma tese, uma dissertação, um TCC, um livro, você consegue identificar que tem características, e isso não deixa de ser uma forma de padronizar. Essa é a padronização do documento em si. Mas você também tem uma padronização sobre a representação desse documento. Eu coloco sobrenome quando eu vou fazer uma chamada de citação, né? Não é? A gente coloca o sobrenome da pessoa, o ano, a página, se for uma citação direta. Então, tudo isso é forma de padronizar essa representação da informação, do conhecimento que a gente está querendo apresentar. E como eu falei que eu vou abordar a questão do conhecimento científico, eu gosto muito desse livro do Humberto Eco, Como se faz uma tese. Se vocês ainda não leram, eu acho que vale a pena ler. O Humberto Eco, ele fala que o estudo científico, ele se debruça sobre um objeto, essa seria a primeira característica. Ele diz algo que ainda não foi dito, ou acrescenta algo ao que já se sabe. Ele deve ser útil aos demais, e formas de elementos para verificação. Então, essas são as 4 características que o Humberto Eco fala que o estudo científico tem. Dentre essas 4, eu vou falar um pouco mais sobre ser útil aos demais e sobre a verificação, relacionando com a representação. Então, ser útil e verificável. Quando a gente fala ser útil, tem o conhecimento em si, que é ser útil, e existe um outro conhecimento que pode ser a própria metodologia científica aplicada no estudo, porque é comum a gente encontrar estudos científicos que alguém replica somente a metodologia daquele estudo, porque aqueles que trouxe de novo de utilidade foi justamente aquele procedimento metodológico. E, ao mesmo tempo, o procedimento metodológico faz parte do verificável. Se eu replicar aquela metodologia na mesma situação, no mesmo contexto, eu devo chegar ao mesmo lugar, às mesmas conclusões. Então, ser útil e ser verificável tem desde o uso do próprio conhecimento que foi gerado, como essa estrutura que eu fiz. E para isso, eu preciso padronizar essa estrutura do texto. Por que quando nós, vamos submeter um trabalho para o evento, tem um template, tem diretrizes para os autores, tem que ter uma estrutura padronizada da identidade a um determinado evento. Ele facilita a verificação. Então, existe um caminho, não é? Uma tese, ela tem uma característica muito comum, né? Introdução, desenvolvimento, conclusões e as referências que foram citadas. Dentro da introdução, você tem os objetivos, justificativa. Então, assim, essa estrutura do texto já é uma forma de padronização. E por que não de uma representação do conhecimento que você está gerando? Porque o conhecimento está dentro da sua cabeça e ele vai ser representado, estruturado, padronizado. E permitir o seu uso imediato futuro tem tudo a ver com a ciência da informação, tudo a ver com a biblioteconomia. Fazemos hoje cada vez mais repositórios, que a ideia é essa, né? Fazer o uso imediato. Temos um exemplo muito importante das pesquisas em Covid, né? O ano passado houve liberação de base de dados
para que todos os cientistas do mundo todo tivessem acesso. No Brasil, foram grupos de pesquisadores que fizeram tradução dos artigos, então a pesquisa foi publicada em determinado idioma, eles corriam para traduzir, para que esses cientistas tivessem acesso a essa informação o mais rápido possível, e assim a gente teve um recorde de desenvolvimento de vacina, né? Em um ano a gente conseguiu desenvolver uma vacina, uma não, várias. Então, assim, isso mostra como essa questão de permitir o uso, ela é que proporciona novos conhecimentos. Como eu estou falando de estudo científico, da questão da pesquisa científica, já falei mais ou menos característica do estudo científico, né? Quando a gente começa uma pesquisa científica, em todos os livros de metodologia, ele sempre fala para a gente fazer o levantamento bibliográfico. Então, aqui, o Severino, que é o autor de metodologia supercitado, ele fala que estabelecido e delimitado o tema, olha, acabei de ver, eu escrevi o temo, é o tema, fiz uma citação direta. Isso aí, sabe lá, o ser útil e ser verificável? Como eu fiz a chamada dele, coloquei a referência aí embaixo, vocês vão lá na página 76 e vocês já vão ver que esse verificável tem um erro, meu erro, não do autor, tá bom, gente? Então, assim, essa questão do conhecimento científico serve para vocês saberem que fui eu que errei e não o autor que errou. Enfim, voltando. Estabelecido e delimitado o tema do trabalho e formulados o problema e a hipótese, o próximo passo é o levantamento bibliográfico com a documentação existente sobre o assunto. Aí tem uma supressão, isso é padronizado pela norma da ABNT, que indica que ele falou outras coisas ali, que eu suprimi. Desencadeia-se uma série de procedimentos para localização e busca metódica dos documentos que passam a interessar ao tema discutido. Então, esse exemplo desse slide, eu estou fazendo uma citação, ou seja, o que eu estou falando para vocês, não inventei, outro autor definiu, estudou, colocou, e eu estou dando uma continuidade ao trabalho dele, de uma certa forma. Então, eu cito uma fonte, eu coloco a referência do livro, é uma forma de vocês verificarem e lerem o original. Então, assim, também existe na questão do conhecimento científico uma credibilidade quando eu coloco que eu suprimi, quando eu indico que é uma citação direta, que é uma citação indireta, e vocês podem ler o original e fazerem outra interpretação, tá bom, gente? Então, o levantamento bibliográfico, todo mundo vai fazer para descobrir o que está sendo falado sobre aquele tema que eu estou desenvolvendo numa pesquisa. Às vezes, os autores, eles faz o levantamento bibliográfico para você chegar na bibliografia, e às vezes há uma certa confusão dos termos. Mas aqui eu vou tentar explicar um pouquinho, tá? Então, no campo bibliografia, deve-se inventariar as fontes bibliográficas que viabilizaram o desenvolvimento da monografia. Este levantamento pode ser feito em bibliotecas, em acervos técnicos, assim como na internet. Todos os autores de metodologia, eles sempre valorizam muito a biblioteca. Esse aqui colocou assim, como na internet, né, de 98, hoje já escreveria com certeza outras palavras. Porque é a biblioteca é esse espaço que vai permitir esse encontro. Então, o levantamento bibliográfico você faz em bases de dados, bibliotecas, com uma equipe. Existem bibliotecários trabalhando em grupos de pesquisas, em projetos de pesquisa, justamente para ajudar com esse levantamento bibliográfico. Esse levantamento bibliográfico, quando você tem acesso a ele, às vezes são referências, às vezes são registro bibliográfico. O que você está vendo é representação daquele documento. Se aquele documento te interessa, você vai consultar, vai ler e ele vai compor a sua bibliografia, que são os documentos que você vai usar no seu trabalho em si. Então, essa representação, esse primeiro contato que você tem com a representação, ele pode ser muito bom para a sua pesquisa ou ele pode ser muito ruim. Se for uma representação que não represente de fato o documento, você está eliminando referências e fontes logo nessa primeira etapa, e a referência bibliográfica está lá. Seja você da área de ciência da informação, seja de biologia, seja de exatas, esse levantamento bibliográfico você vai ter que fazer na sua pesquisa, e uma representação, não sei nem se eu poderia dizer mal feita, mas uma representação não condizente com aquele documento, ela pode acabar com a sua pesquisa já nessa etapa, porque você vai selecionar algumas bibliografias e você nunca vai ler aquela que deixou de ser lida. E aí essa bibliografia que você leu,
que você analisou, que você vai citar, ela vai formar o seu referencial teórico. Então, você precisa de um referencial teórico que te sustente o seu trabalho. Então, Oliveira aqui colocou que a construção do conhecimento é um diálogo que se estabelece com os autores escolhidos, visando dar sustentação teórica ao tema de estudo. Para essa construção, primeiramente deve-se fazer a revisão de literatura através de uma seleção criteriosa de autores que trabalham especificamente com a temática que se pretende estudar. E eu gosto dessa definição porque ela fala de autor e tema. E aí você consegue ver como que a representação descritiva e a temática, elas caminham junto para esse referencial teórico. Embora a gente faça as pesquisas mais por assunto, né, porque você está trabalhando um tema, está abordando um tema, quando você vai selecionar, o autor ele passa a ser um elemento importante. Porque aquele autor que publica mais sobre aquele assunto, ele traz uma trajetória, ele traz uma bagagem que, de uma certa forma, dá credibilidade e respaldo para o que ele fala. Se um autor publicou um único texto sobre uma temática e vários outros sobre outros, a gente faz uma balança, tipo, quanto que essa pessoa contribuiu para esse tema, sendo que ela pesquisa outro tema e não esse. Então, assim, o referencial teórico é essa junção de tema, pessoa, né, que vai te dar credibilidade, a fonte que você falou. E esse referencial teórico tem que ter em todas as pesquisas. E também está lá frisado na norma da ABNT sobre projeto de pesquisa. Então, pesquisa, está lá nos livros de metodologia, está nas normas da ABNT, está na comunicação científica, na pesquisa científica, todo mundo tem que ter esse referencial teórico. Então, o texto deve ser construído de uma página introdutória, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses quando couberem, porque em geral para tese de doutorado que se exige a hipótese, bem como os objetivos a serem atingidos e as justificativas. É necessário que sejam indicados o referencial teórico que embasa a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessário à sua consecução. Então, assim, esse referencial teórico é como se fosse o seu argumento para fazer o que você está fazendo. Então, se você chega a uma conclusão com base em alguma coisa, e é esse referencial teórico que te resguarda, que te respalda. Então, e esse referencial teórico você vai chegar através da bibliografia, através do levantamento bibliográfico, que num primeiro momento é sobre a representação deste documento. Por isso que eu coloco essa questão da representação com a construção de novos conhecimentos, né? A representação documentária, ela que vai constituir o elo de comunicação entre o autor daquele conhecimento, o documento, que foi onde ele registrou o documento dele, para você, leitor. Então, se essa representação, ela, por algum motivo, tiver muitas influências, digamos assim, essa comunicação ela não vai dar muito certo. Então, você não vai acessar certos documentos que podem ser importantíssimos para você. Então, é o elo aí de comunicação que vai possibilitar você ter acesso ao conhecimento até então produzido e, a partir dele, ou contribuir com uma coisa nova, ou acrescentar algo ao que já se sabe, que foi o que o Humberto Eco falou sobre a questão do estudo científico, que ele teria que ter essa função. E aí, gente, como é que o conhecimento, ele está aí nesse ciclo, né? Genscher e Menu já falava que a ciência alimenta-se da ciência, né? Isso é um fato fundamental. As descobertas científicas e as inovações técnicas retrocederiam e provavelmente desapareciam se a comunidade científica não pudesse dispor das informações acumuladas ao longo dos anos. Esta é uma das razões da fraca produtividade científica em países com poucos recursos documentais. E aí a gente tem, né, posso falar da vacina de novo. Quantas vezes, quando começou da vacina, você falava, vacina com vírus, dá para se fazer tal coisa, vacina tal é de tal jeito. E o pessoal reproduzia essa metodologia que já se conhecia. Se você não tem uma pesquisa em andamento, se você já não tem esse investimento, você não vai conseguir caminhar adiante. Quando você fala de países em desenvolvimento, os cortes orçamentários impactam diretamente nessa construção do conhecimento e nesses
repositórios, bibliotecas, quantas vezes tem verbas que são cortadas, onde começam esses cortes orçamentários, né? Vemos os cortes, assim, o bolsa de CNPq, o orçamento para educação. Então, assim, tudo isso está meio que casado, não tem como a gente não pensar em investimento agora, porque o agora vai ser décadas de retrocesso. E eu me lembro que a China, quando eu estava na graduação, ela tinha colocado metas de formar tantos doutores, tinha que ter tantos doutores, porque você está estudando, você está formando pessoas. Uma das coisas que eu ouvi era sobre a questão da educação da ciência, de modo geral, né? Por que tem gente que acha que não precisa lavar a mão? Porque tem gente que acha que não precisa usar máscara, que a máscara não vai ter sentido. Tem um monte de estudo que mostra que a máscara é importante. O vírus se propaga como? Você não vê. Então, assim, essa educação científica, ela está desde o ensino básico, que deveria existir. Então, quando você vai cortando certas disciplinas da educação básica, educação fundamental, quando você corta a bolsa, quando você corta, na verdade, uma série de instrumentos e equipamentos para formar o cientista, você impacta numa sociedade inteira. Então, o conhecimento, ele tem que existir, ele tem que ser produzido, né, e ele tem que ser representado, porque determinadas instituições de pesquisa produzem muito, mas tem uma dificuldade, talvez, para organizar. Então, ele vai ficar lá, alguém vai ter que ter a sorte de encontrar. Então, por isso que ele tem que estar representado, condizente com esse documento, para que ele possa ser recuperado, e assim a gente seguir o conhecimento. Mas esse conhecimento, construir conhecimento, a gente chega num ponto que, e aí eu vou dar o exemplo da vacina, e vou dar o exemplo agora da questão do desenvolvimento sustentável, cúpula do clima. A gente vê, o problema, ele existe, né? Há muito tempo está se falando de efeito estufa, aquecimento global, e parece que a gente está chegando sempre nos mesmos lugares, né? E por que será que a gente chega aos mesmos lugares, né? Porque a gente está acessando o mesmo conhecimento, o mesmo ponto de vista. Então, eu acho que dependendo de como essa representação está sendo realizada, quando alguém começa lá no levantamento, encontra o mesmo referencial teórico que vai embasar sua pesquisa, então você chega às mesmas conclusões. Enquanto a gente tem uma representação que ela é desenvolvida ou adotada por aquelas culturas dominantes, tem muita tendência a gente ou silenciar. Fala assim, temos muito ideia de ser humano a um tipo de essência. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num abismo. Quem disse que a gente não caiu? Quem disse que a gente não possa cair? E quem disse que a gente não caiu? Então, essa citação dele está num livro que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas ele também tem vários livros e várias palestras. Se vocês estiverem curiosos, vocês podem buscar. Ele atuou fortemente na Constituição de 88, para a questão de demarcação de terras indígenas. Ele fala muito sobre a questão, o conceito que a gente tem de humanidade, não é? Para a gente, qual é esse conceito de humanidade? E a gente está vendo o mundo desmoronar. Talvez a gente tenha que repensar o conceito do ser humano, o conceito de humanidade, desenvolvimento sustentável. Então, ele é um autor indígena. Se a representação documentária ficar como literatura indígena e outros termos, que não seja desenvolvimento social, que não seja humanidade, que não seja o que de fato é esse conteúdo, se eu estiver desenvolvendo uma pesquisa sobre isso, eu nunca vou chegar a uma conclusão diferente, eu vou sempre chegar no mesmo lugar, porque esse conhecimento está sendo negligenciado, ou pelo instrumento da representação, ou pelo próprio indivíduo que está representando. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes, não tem um instrumento de representação. É uma situação. Aí, a gente tem que fazer com que isso seja incluído. Como é que você faz que isso seja incluído? Você faz pesquisa, você faz propostas,
participa de eventos, diretrizes. Se a gente observar, os instrumentos eles são atualizados constantemente. O instrumento pode existir há 100 anos, mas ele está sendo atualizado, né? Então, está faltando alguma coisa aí de ser atualizado. Vamos supor que o instrumento abaque e está no profissional essa questão. Somos seres sociais, né? Então, a gente traz com a gente certas características. A gente precisa quebrar essas características, porque eu não posso deixar de representar um documento pelas minhas questões religiosas, culturais, né? Então, quando eu paro na questão da representação do conhecimento, eu vejo essas duas situações. Uma questão de formação de pessoa, de indivíduo, e uma de questão de instrumentos. Só que essas duas situações, quando chega na representação documentária, ela pode impedir que a gente crie novos conhecimentos, pode impedir que a gente busque e encontre novas soluções. Acredito que as soluções estejam aí, a gente só não está conseguindo encontrá-las. Então, a representação documentária, no meu ponto de vista, ela tem um papel super importante de construção de novos conhecimentos, que a gente está precisando. Então, eu trago o exemplo do autor Ailton, que algumas vezes, se você for procurar numa biblioteca, talvez não esteja como desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, não esteja falando sobre isso. Então, a gente está tendo uma visão muito restrita ao que é a humanidade, e que há séculos já provou que essa visão não está funcionando, né? Na verdade, ela não está funcionando. O mundo está acabando e não está funcionando. Então, a gente precisa pensar o novo. Então, resumindo um pouquinho do que eu falei, existem vários tipos de conhecimento. Então, eu trouxe aqui o conhecimento indígena. O que a gente observa? Que esse conhecimento indígena, ele tem uma sabedoria de plantas medicinais, conhecimento mesmo. O que o estudo científico acaba fazendo? Acaba pegando, replicando em laboratório, estabelecendo metodologia e tal. E aí, o que algumas vezes acontece, muitas, né? Esse laboratório patenteia como se fosse dele, exclui a comunidade indígena, que esse conhecimento é deles. Então, assim, quando chega na representação documentária, às vezes você nem descobre, ou você não consegue ver que aquilo teve uma origem de uma comunidade tradicional, uma comunidade indígena. Então, a gente tem que pensar esses tipos de conhecimento, não tem uma cerquinha que delimita um e delimita outro, né? A gente fala tanto de multidisciplinaridade, de sociedade, a gente tem que conhecer que tipos de conhecimentos existem, diferentes, que podem coexistir, e que no caso do conhecimento científico existe uma estrutura em especial da metodologia, e todos aqueles 4 itens que o Humberto Eco falou. Aqui eu foquei, embora eu tenha usado o exemplo do conhecimento indígena, aqui eu foquei mais nesse conhecimento científico, que é onde eu estudo, e é onde dá para ver claramente essa questão da representação documentária. O lugar do conhecimento registrado, ele não é só num livro, ele pode ser num vídeo, ele pode ser numa tela, né? Quantas vezes uma obra de arte não te dá um contexto social muito maior, às vezes, né? Você vê uma tela pintada, você consegue entender o que está se passando naquele momento. Só que esse conhecimento registrado, seja ele em qual suporte for, ele precisa estar padronizado, estar representado, possibilitar o acesso, busca, de uma forma que represente aquele documento mesmo. Tentar evitar, embora não seja possível, tentar minimizar de alguma forma essa influência que a gente traz. A padronização de um documento que tem o conhecimento nele registrado vai desde a construção. Às vezes eu acho que hoje, como está tendo muita questão de plágio, o pessoal está querendo mais saber como é que cita direitinho para não sofrer nenhum processo de plágio, como se isso fosse o único problema de você não padronizar. E não é só isso, né? Embora a questão do plágio seja uma situação muito importante, quando a gente constrói e omite citações, a gente está apagando uma trajetória de uma pessoa, uma trajetória de um conhecimento. Então, quando a gente constrói esse texto, é muito importante a gente dar os créditos. E na representação,
Então, você tem momentos de padronização que percorre toda a construção do conhecimento, desde quando ele está sendo registrado, você citar, colocar no formato, até quando ele está sendo representado, que alguém vai usar. Se vai estar o sobrenome do autor, depois o prenome, se vai estar em caixa alta, se vai estar em caixa baixa, se vai ser CDD, se vai ser CDU. Então, a representação em si do documento, ela acontece durante todo o processo. Alguns processos vai do autor documento, em outros do documento, e aí uma equipe, indexador, catalogador, desenvolvedor de software, até o usuário. Se a gente manter uma visão dominante nessa representação, a gente vai impedir esse diálogo e essa construção de novos conhecimentos. Porque o que nós estamos precisando é entender, ter novos conhecimentos mesmo, porque os velhos não estão levando a gente a lugares diferentes. Então, as formas de produção do conhecimento se relacionam à representação documentária, em especial quando estabelece diretrizes para a elaboração de registros bibliográficos, pensando no registro bibliográfico de catálogos, de bibliotecas ou de bases de dados, que é onde você vai conseguir buscar e recuperar informação. Também pode estar numa referência bibliográfica, você lê um artigo, você vê a referência, você busca esse documento, mas no registro bibliográfico a gente vê ela mais claramente, porque a referência nem sempre tem um assunto, e é só uma única forma de chamada, né, uma única forma de entrada. E o catálogo vai permitir essa navegação, e o registro bibliográfico está lá para auxiliar, dando todas as informações possíveis. Esses registros, eles têm elementos descritivos e temáticos, né, que são pré-determinados, e instrumentos que já são consolidados, como código de catalogação, classificação, e os instrumentos, ou essas pessoas, seres humanos que estão representando esse documento, eles podem omitir, silenciar, ou o termo que está na moda é cancelar, né, podem cancelar, ou eles podem valorizar e difundir determinados conhecimentos. Quando a gente fala da biblioteconomia, história da biblioteconomia, a gente fala, tinha uma influência francesa, depois veio a influência norte-americana, então a gente vê a mudança de perfil de acordo com esse referencial teórico aí que foi nos trazido, que chegou até aqui. Então a gente tem que pensar a nossa representação daqui para frente, o que vamos deixar representado, qual vai ser o conhecimento que a gente vai ajudar a construir partindo da representação documentária. Gente, essa foi a preparação que eu fiz para falar com vocês um pouquinho de representação documentária e construção do conhecimento. É claro que é uma questão que envolve instrumento, pessoa, pesquisa, né, mas eu acho que a gente tem que debater isso. O nosso papel aqui de representação, de organização, de ciência da informação, é justamente encontrar as lacunas e propor soluções. Então é isso, Marta. Obrigada, Naira, muito legal as coisas que você traz para a gente iniciar uma reflexão sobre isso, né? Eu entendo que os profissionais que atuam, né, diretamente vinculados à representação documentária, né, seja descritiva, seja temática, têm um compromisso com a sociedade, justamente para poder possibilitar que essa recuperação seja plena, né, para a construção de novos conhecimentos. Então, é muito interessante, porque isso passa, inclusive, por uma questão ética também, na atuação desse profissional, frente àquilo que ele está, de alguma maneira, analisando, para poder fazer a descrição, ou para poder colocar ali as questões vinculadas à temática daquilo, sem distorção, né, sem. Então, é muito interessante isso que você traz para a gente, e eu sempre penso, por exemplo, quando eu faço o levantamento bibliográfico, Naira, que aí, geralmente eu coloco todas as opções, porque a gente não quer perder nada, né? Então a gente põe tudo, recuperar por título, por palavra-chave, no resumo, e etc., né? O que for possível. E muitas vezes, quando a gente faz a análise do resumo, e quando a gente faz a análise das palavras-chave, a gente percebe claramente que houve falha no que, às vezes, é central daquele texto, que não está aparecendo.
é incrível. Eu mesma já vi texto meu, artigo meu, que depois eu falei, gente, por que eu não pus essa palavra-chave? Por que eu não pus tal coisa? Então, assim, é um cuidado, inclusive, que o construtor de conhecimento, que aí eu estou fazendo essa dupla, né, esse duplo enfoque para abrir para o pessoal depois, né, fazer perguntas e tudo mais, mas também é um compromisso do próprio consultor de conhecimento quando ele faz essa representação documentária mínima, que é o resumo, que são as palavras-chave que ele coloca no artigo dele, que ele tenha essa percepção da importância daquilo que ele está colocando no resumo, no título que ele escolheu, né, nas palavras-chave e tudo mais. E, claro, como eu disse inicialmente, né, o profissional que vai trabalhar esse documento, vai trabalhar esse texto, esse material, a ética que ele tem que ter justamente para trabalhar essa representação de uma maneira plena, visando que esse acesso ao que foi construído de conhecimento ali seja de fato acessado, né? Então, é muito legal. Olha, a Luísa, não sei se ela gostaria de falar, pode abrir o microfone, pessoal. A Luísa, ela comenta aqui, a indexação com falhas pode acarretar até mesmo na perda de visibilidade do documento, da obra, não tornando acessível aos demais que o recuperam. Pode abrir seu microfone, Luísa, se você quiser fazer aí uma troca com a Naira em relação a isso. Oi. Então, eu creio que eu já trabalhei bastante com indexação, inclusive indexação exaustiva, né, de documentos em bibliotecas, e com isso eu vejo que tanto uma indexação exaustiva pode atrapalhar, né, na recuperação de tal documento, porque tem muita variedade de palavras, então, às vezes, mesmo você colocando uma infinidade de palavras, você não recupera, mas mesmo assim, às vezes, com a falha, você colocando, sei lá, 3, 4 palavras, não recupera o suficiente, não recupera o que você queria. Às vezes, eu tenho que modificar todos os termos que eu uso para eu localizar um texto que poderia ter sido recuperado. E não recuperou, e às vezes ele se perde, e é como um livro que não está na classificação ali, que ele deveria estar na estante, preso em outra classificação. Se perde, a gente não acha mais, e isso é um grande problema. Eu acho que quando a gente pensa assim, né, hoje eu estou muito mais crítica para a questão social, sabe, Marta? Eu acho que quando a pessoa erra, se confunde, assim, eu acho que, assim, é uma situação. O que me dói hoje é ver quando é proposital, sabe? Quando você vê, por exemplo, que alguém não coloca o termo aborto para recuperar um livro, porque aquele livro está falando dos problemas de saúde pública do aborto, está falando que, olha, é a mulher pobre, é a mulher negra que mais morre em abortos inseguros, a mulher rica faz o aborto ilegal, mas faz o aborto seguro, né? Então, eu acho que quando há essa... Eu não sei o termo que usar, tá? Mas, assim, quando há essa maldade na forma da indexação, para mim é pior, porque a gente falha como sociedade e não permite a discussão, a descoberta do outro. Então, assim, eu dei esse termo de aborto, eu sei que ele é super polêmico e tal, mas, assim, eu não... As falhas, dificuldade pelo sistema, limitação de palavras, limitação dos instrumentos, porque o instrumento, ele reflete uma sociedade, né? Então, a gente não muda um instrumento de um dia para outro, a gente faz reunião, políticas, tal, mas quando eu vejo que há uma possibilidade, porque aborto existe como um termo de recuperação, e há, do profissional, uma recusa em representar aquele termo, porque ele fala a favor de uma certa forma, né, da descriminalização do aborto, me confundi, me embolei agora, mas vocês entenderam, né? Assim, para mim é pior, porque você está impedindo essa recuperação ou esse outro olhar para uma pessoa que está pesquisando sobre o aborto, ou para alguém que está querendo ler sobre o aborto, né? E o aborto ficou um tema mais recentemente, assim, porque a Argentina, né, ela liberou. Então, assim, e teve também o caso da menina de 10 anos, né, que foi uma situação, e o médico que lidera isso, eu assisti uma palestra dele, e ele na verdade, o doutorado dele, quem orientou no doutorado, e eu estou trazendo isso, gente, porque estamos no programa de pós-graduação, não é? Ele era médico, quem a orientou no doutorado era uma antropóloga.
ele nunca tinha visto esse outro lado do aborto, questão de saúde pública, de que quem está morrendo são as mulheres, né, pobres. Então, assim, esse lado social do aborto, ele aprendeu isso durante o doutorado com uma antropóloga. E eu não conhecia esse lado, eu fiquei curiosa com a situação, né, um chamariz, comecei a ler um pouco mais sobre isso. Mas, assim, quantos livros que falam sobre isso em bibliotecas que não sejam religiosas, digamos assim, deveria ter esse termo para recuperar, e não tem. Quando eu coloco assim, religiosas, é porque a instituição, ela determina certas políticas, né, eu não espero que eu entre numa instituição religiosa, contrária ao aborto, e encontre um livro que fale favorável, eu não falo disso, mas uma instituição pública, que é laica, ela deveria abarcar isso, e o instrumento permite. Então, eu fico mais indignada quando é uma questão proposital, né, quando essa falha ela é muito mais proposital, porque isso reflete numa sociedade atual, né, que vivemos. Mas existem, e a Unesp lidera estudos sobre questão de indexação, de organização com questões éticas, então, assim, é muito campo para se estudar. E eu acho que a gente tem que falar isso de uma forma um pouco mais clara, né, porque às vezes é muito fácil, o instrumento não permite, mas calma aí, o que você está fazendo? Cria um novo, né? Quando a gente pega histórias de instrumentos, a gente vê que vários eram desenvolvidos em pequenos âmbitos, alguns foram adotados. Você pega, por exemplo, a tabela Fá, né, que substituiu o Cutter durante muito tempo. Era maravilhosa, foi desenvolvida aqui. Então, a gente tem capacidade, a gente tem know-how para isso, a gente tem capacidade de fazer isso. Precisamos descobrir por que nós estamos fazendo ou como deveríamos fazer melhor. Ô, Nara, falei demais, né? Nara, eu queria te aproveitar e fazer uma pergunta para você, porque no começo da tua fala, você destacou justamente uma questão vinculada à descrição documentária, que tem certa fragilidade, vinculada aos instrumentos, né? E, claro, a gente percebe muito claramente, eu acho que a área tem muita consciência disso, de que alguns instrumentos relativos à descrição documentária, e também não só a descrição, a parte descritiva em si, mas a parte temática, né? Então, tudo que engloba, né, a descrição documentária, e os instrumentos, eles foram elaborados dentro de um contexto, né, ideológico, né? E isso, obviamente, é algo que, de alguma maneira, influencia também em como essas descrições vão aparecer, né? Então, eu me lembro que eu fui indexadora na minha vida também, né? Quando eu trabalhei como bibliotecária, eu também indexei muito, eu classifiquei muito. E lá onde eu trabalhava, que foi na GV, lá em São Paulo, o pessoal, a gente usava CDU. E aí você tem, né, por exemplo, máfia dentro de organizações sociais, dentro de organizações filantrópicas, sei lá, eu não me lembro mais exatamente, né, o que era, mas é algo assim nessa linha. Quem é indexador vai lembrar melhor que eu. Mas claro que não faz sentido, né? Então, quer dizer, como esse instrumento ele foi constituído, qual a ideologia que estava ali imersa, né, subliminar. E, claro, a gente tem, por exemplo, hoje, as questões, por exemplo, vinculadas a homossexual, ou alguma coisa assim, que também, dentro da CDU, estava lá, dentro de medicina, numa classificação como se aquilo fosse uma doença, alguma coisa do gênero. E por aí vai, são exemplos que eu estou dando aqui, né? Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque você acabou de dizer que a gente teria condições de criar instrumentos, a gente teria competência para criar novos instrumentos, mas a gente continua usando esses instrumentos, reproduzindo o que está nesses instrumentos que foram constituídos. Tudo bem, eu lembro que você comentou, eles estão sendo atualizados, verdade, mas está aí uma pergunta que eu queria que você trouxesse aí para a gente uma reflexão. A gente, no âmbito da reflexão, né, porque eu realmente não fiz uma pesquisa profunda sobre isso. Então, eu acho que falta um pouco uma posição política de atuação. Eu não sei, Mata, mas você e o Oswaldo já foram presidentes
diversas instituições, vamos dizer assim, né, associações, em geral, o que a gente percebe, né? A pessoa paga lá na anuidade quando paga e pronto, né? Não há esse envolvimento. E a gente sabe que mudanças, elas acontecem de político. Então, se você não vai num evento estabelecer uma diretriz e participar das comissões, e às vezes você participa, mas não participa, põe seu nome, é dia reunião, nunca aparece, nunca vai, aí tem uma comissão de mais de 2 anos e você nunca tem uma ação, né? Então, eu me lembro que se falava muito que o setor de indexação, catalogação, ficava lá no fundo da biblioteca, que era para nem ver o usuário, que nem era para encontrar, tipo, lá no fundo, você não conseguia chegar. Então, eu acho que tudo isso influencia, você fica muito isoladinho no seu quadrado, né, digamos assim. Então, eu acho que quando a gente participa de eventos internacionais, quando participa de instituições, que mande representante, que de fato vai lá e represente, a gente consegue. O Código de Catalogação tem um apêndice à edição brasileira, que tem lá algumas coisas específicas. Se eu não me engano, a CDD, ela fala que a literatura mais importante tem que ficar no número tal, daquela instituição, né? Porque aí quando você chega, o primeiro acervo que você vê nas estantes é a literatura do seu país. E parece que a gente nem leu essa introdução, que a gente continua colocando lá no 800, que fica mais para o final do corredor. Então, eu não sei exatamente aonde que estaria nossas falhas, né, como professores, como bibliotecários, mas eu acho que é um pouco de junção de tudo isso. Às vezes, a pessoa se forma legal, se forma bacana e vai trabalhar num lugar que é sozinho, né? Às vezes você pega bibliotecas públicas, salários baixíssimos, pouca equipe de trabalho. Então, como é que você consegue, né? Como é que você consegue seguir? Software, hoje em dia, eu acho que uma discussão que a gente tem que ter, a gente paga assinatura. A gente deixou de pagar, a gente pede o acesso ao acervo. Tá? PDF, gente. Naira, deu uma travada aqui. Se puder repetir esse finalzinho. Eu acho que eu estava falando demais, aí o computador já travou automaticamente, para não falar besteira. Eu acho que quando a gente fala de organização, representação, a gente também tem que pensar nesses softwares, nesses sistemas, que a gente paga anuidade, né? Anuidade no acesso, e você, cortes orçamentários, você perdeu, não pagou, você perde esse acesso ao seu acervo. Então, não sei se a Unesp vivenciou isso, mas assim, tive uma experiência muito próxima, por exemplo, com norma da BNT. Eu dou aula de norma da BNT, a universidade com cortes orçamentários cortou o acesso, e você não consegue mais acessar a norma, uma norma de 2016, 2019, quer dizer, você pagou já aquele ano daquele acesso. Em partes, talvez tudo bem não para as próximas, mas recentes, mas você já pagou por aquelas. Sistema, deixou de pagar a cota, você não consegue mais acessar o catálogo da biblioteca pela internet. Tudo isso, para mim, envolve questão de organização. E aí, qual seria uma... E esse papel, Marta, voltando, né? Isso é político também. Quando você vai decidir na sua instituição, cara, essa parte que faz indexação, tá indo lá perguntando, deixa eu ver a tabela aqui para eu indexar, será que ela tá me cobrindo? O pessoal da catalogação, tá com marca esse software? Então, eu acho que acaba virando uma questão de política nesse sentido, de ato político, de participação, de associação, participação de decisões. Então, eu acho que permeia tudo isso, essa discussão. Naira, sem dúvida, você traz aí essa postura política, né, que quem trabalha à frente, vamos dizer assim, da representação documentária precisa realmente estar mais ativa, né, essa participação política. Eu vejo, por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção é a quantidade de normas ISO
que nós temos para a área de informação e documentação. E quando eu comparo isso com a BNT, né, como eu vejo tão poucas normas brasileiras voltadas à temática informação e documentação, né? Inclusive, algumas normas ISO que elas são, na verdade, levadas por vários países, né, e acabam se constituindo na própria da tradução, traduzem e utilizam a norma ISO no país, né, assim como nós temos algumas aqui no Brasil, que são ISO, NBR, né, faz a tradução. Mesmo assim, eu não vejo a participação efetiva, por exemplo, nos comitês da ISO do Brasil, da nossa área, né? Então, essa participação política, ela faz falta, porque é como você falou, hoje todo mundo está preocupado com a questão da descrição correta, porque senão vai constituir plágio, então é o que está movendo algumas pessoas a entender, mas isso daí é um aspecto, né, Naira? Um aspecto. E aí você falou, né, bom, tá gravando, paciência, né, gente? E aí tem umas normas que tava ruim, aí parece que pioram, né? Aí, assim, você fica, não é assim, eu tive essa sensação com a norma de referências, na verdade. Eu fiquei numa expectativa de ter essa nova versão e fiquei meio frustrada. E aí, quando a gente vê isso, né, Matheus, você falou, é uma coisa que eu fico pensando, não sei se algum dia eu vou parar de pensar nisso, mas essa postura, né? E aí a gente pega, e aí eu estou lembrando um pouquinho que eu falei da minha fala, minha visão de pesquisa, né, que começou com a Unesp. Eu fiquei muito assustada quando eu comecei a acompanhar concursos públicos, realização de concursos públicos para a área de organização do conhecimento, especificamente representação descritiva, né? Que a lei para professor federal, se eu não me engano, eu tinha esse número da lei, tá, gente? Mas começou a travar, eu fui fechando as telas porque eu achei que pudesse ser isso. Fala que na federal, o concurso tem que abrir para doutor, que tem a produção naquela área do conhecimento do concurso. E às vezes a gente não vê isso. Então, assim, algumas vezes eu recebo, assim, amigos, conhecidos, Naira, em tal lugar, faz um rodízio de quem vai dar aula de descritiva, porque ninguém quer, ninguém estuda. Então, na verdade, isso é aula de graduação, tá, gente? Então, você está formando, como é que você está formando? Você não está formando uma pessoa crítica, você está formando uma pessoa para usar um instrumento, você não está refletindo sobre aquele instrumento. E então a pessoa não tem um lastro de uma trajetória de pesquisa. O Paulo Freire já falava que professor, acima de tudo, é pesquisador. Você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que ver o que está acontecendo da documentação. Então, eu acho que a gente, não sei como funciona em outros países, mas eu acho que a pós-graduação está fazendo com que os alunos leiam textos teóricos de organização do conhecimento. Porque na graduação eles só aprenderam a usar uma CDD, usar uma CDU, usar o código de catalogação e às vezes não deu nem a introdução. Então, assim, a gente fica meio assustado. Quer dizer, ou acha que o código, que o instrumento é a base teórica, né? Não lê outros autores, né? Então, assim, eu acho que tem uma construção, né? Não sei, se a gente pegar ensino superior é uma coisa recente, se você pensar a educação em si, então acho que é toda uma construção, e a gente tem que tentar dar conta disso tudo, né? Como vai dar conta, eu não sei exatamente. Hoje, eu acho que a gente tem que pensar em formar uma graduação mais teórica, mais fundamentada, e aí fazer vários cursos de curta duração para treinar o instrumento que vai fazer, se a pessoa fica uma base teórica, você discutir o instrumento. Legal, Naira, eu acho que é isso mesmo, né? A formação desse futuro profissional, ela é fundamental, e é como você falou, né? Acaba, às vezes, nesses concursos, né, aprovando um professor que o interesse dele, de fato, não é nessa área, né? Então, ele não pesquisa, ele coloca ali o instrumento como o fim, né? O fim em si mesmo, e não é isso, né? Então, claro, você tem toda a razão, essa é uma questão que precisaria ser revista, olhada, né? E isso se repete, viu? É recorrente, viu, Naira? Não é numa universidade ou noutra, a gente vê muito, acontecer muito isso, sabe?
Ó, o Wilson também está comentando aqui. Wilson, pode abrir seu microfone. Boa noite a todos e todas. Parabéns, professora Naira, pela apresentação. Eu comentei que o fator epistemológico, além, claro, do fator técnico, né, do profissional da informação, mas a questão epistemológica, sociológica também, né, levando em consideração, você comentou sobre a organização do conhecimento, é um tema que eu trabalho também, né, e eu acho interessante esses aspectos mais teóricos, né, históricos, para a gente poder elucidar, né, alguns fatores da área e contribuir na formação do profissional. Como um agente sociocultural crítico, né, do ponto de vista político, cultural, antropológico, é mais ou menos nesse sentido. Eu me lembro uma discussão que eu estava tendo com uma professora da área da temática, que eu falei assim, a temática, pelo menos a gente vê um monte de pesquisa, né, acontecendo, dá a sensação que está um pouquinho mais para frente, que a parte descritiva é tão mirradinha, sabe, em quantitativo, em especial, né, mas a gente, quando procura, né, a temática tem mais gente e tal, e a pessoa falou assim para mim, Naira, não se engane, porque a gente está com dificuldade de chegar ali na prática, a gente fala tanto, e a gente chega no cabeçalho de assunto, sabe, da LC. Quando chega na prática, a gente ainda está fazendo o cabeçalho de assunto da LC. Então, assim, essas lacunas, eu acho que quando a gente vê a questão epistemológica, se a gente focar um pouco mais, é o que vai dar o nosso respaldo do referencial teórico para a gente caminhar para frente. Então, eu tenho a sensação que o que falta para a gente, talvez, seja estudos um pouco mais teóricos mesmo no âmbito da graduação, porque a gente sai da graduação muito para começar a trabalhar, que é importante isso. Só que como você começa a ver, parece que o ensino superior está com uma característica muito de um curso técnico. A gente tem que tomar cuidado com isso. E não é ruim ou não é bom. Tem a sua importância, curso técnico é super importante. Mas a gente tem que tomar um cuidado aí para não tornar ele sem reflexão teórica, porque aí a gente não consegue caminhar para frente. Se a ideia é caminhar para frente, e no âmbito científico a gente só caminha para frente com respaldo do referencial teórico, se a gente não tiver um referencial teórico, a gente não segue. E é mais fácil a gente fazer curso de EAD com treinar instrumentos, né? Não estou falando aí da medicina, treinar bisturi, nada disso, hein, gente? Mas é mais fácil você criar aulas online para determinados exercícios do que construção teórica. Porque às vezes você precisa discutir, debater, explicar, conversar de novo, reler de novo. É um exercício solitário, mas não é sozinho. Solitário porque você precisa absorver esse conhecimento para você, então ele é seu, só que não é sozinho, porque nem sempre você vai conseguir entender aquilo que está. Eu lembro que no meu mestrado tinha um professor que a gente pegava um texto do Marx, ele explicava, a gente lia, e depois na outra aula a gente debatia, a gente lia de novo e debatia de novo. Então um capítulo durava 3 aulas, porque ele falava assim, é um texto muito pesado, se eu não contextualizar algumas coisas, vocês não vão entender. Aí ele contextualizava, a gente lia, discutia e depois a gente relia para ver se a gente assimilou. Então, e isso é mais teórico, né? Eu acho que é uma construção mais demorada que precisa de um auxílio. Legal, Naira. A gente tem a Lucinéia e a Fabiana. Lucinéia, você gostaria de comentar alguma coisa? Quiser abrir o microfone? Não, é só essa questão que a professora colocou sobre a questão teórica. É interessante que nas oficinas que a gente dá de sistema descritivo, a dificuldade do pessoal não é necessariamente sobre o sistema, como ele funciona, e sim de termos que estão na norma, né? E você vê que a norma, a base dela é justamente essas normas. Então, você vê que o problema não está necessariamente no sistema em si, mas sim essa questão teórica, essa lacuna teórica que existe nesses alunos de graduação e que no momento que eles vão fazer a prática nesses sistemas, eles têm muita dificuldade. Era isso que eu gostaria de comentar. Eu adoro esse exemplo com o título uniforme, né?
Porque, título uniforme no campo do MAC, e quando pensa que o MAC só o MAC é o suficiente, né? Tipo, campo, título uniforme, tá, agora esqueci, 240. Aí a pessoa vai falar, então, mas o que é um título uniforme? Para que ele existe? Né? Aí a pessoa não tem muita noção, né? Quando você começa a pensar, a refletir o porquê que ele foi importante para a organização, o que ele representa, que é uma obra que ela é traduzida em vários idiomas. Pensa aí numa ordem alfabética, cada título com um nome, né? Cada título vai ser uma coisa diferente. Como é que você vai fazer, reunir tudo isso, né? Dom Quixote, ele começou com outro título. Então, assim, eu acho que todas essas explicações, entender esse contexto, é o que vai fazer agora. Como é que a gente vai ficar organizando o site? Tem nome da coluna, tem nome do site, nome do canal. Se você não conseguiu entender o que era um título uniforme, se você não conseguiu entender o que era um título de uma coletânea, como é que você vai conseguir olhar para um site que tem um monte de canais, colunas e divisão e identificar o que é um título ali, né? Então, eu acho que eu percebo essa mesma... estou contigo, entendeu? Eu percebo essa mesma dificuldade. Legal, Nara. A gente tem a Maria Fabiana, que quer fazer uma pergunta, e depois a Ariluce. Então, Fabiana. Oi, Naira, boa tarde. Parabéns pela palestra. Na verdade, eu queria fazer um comentário sobre essa questão teórica das normas, né? O que eu percebo é que os alunos, eles se apegam muito assim. Eu tenho uma norma e a norma existe para ser consultada. Então, é como se eles pegassem todo as possibilidades de aprendizado e postergasse na hora que realmente eles fossem utilizar a norma, né? Então, eles não se apegam muito nessa compreensão, nessa necessidade de se aprofundar na norma, porque a norma amanhã está lá no site do CONAR, que eles baixam e vão correr atrás do prejuízo. Então, eu percebo muito isso, eu percebi muito numa disciplina que eu ministrei de descrição. E aí, a outra pergunta agora sim, a pergunta que eu gostaria de fazer para você, se você vê, assim, as bases de dados, né, por exemplo, a nossa BRAPS, os profissionais ali que atuam, né, nessa questão de indexação, se você acredita que eles poderiam fazer um trabalho, assim, até de melhoria, né, no momento de indexação, ao invés, talvez, de se ater ali só nas possibilidades dos autores. Obrigada. Vou começar pela Brapse, porque assim, todas as vezes que eu utilizei a Brapse, fui muito feliz com a Brapse. Mas eu sei que ela passou por um período de aperto de questão financeira, não sei se era para continuar pagando o domínio, não me lembro ao certo. Então, assim, eu não sei como que é a estrutura, né? Eu acho que, às vezes, quando alguém pergunta para mim, tipo, de autoarquivamento em repositório, né, depende muito. Às vezes é melhor você fazer algo bem simples e ter, do que você colocar algo complicado e não conseguir. Existem alguns periódicos que exigem, né, que os autores já indiquem dentro de um vocabulário controlado. Você tem que usar aquele termo dentro do vocabulário controlado, que já é uma forma de você, de uma certa forma, seria você já começar a profissionalizar esse ambiente. Então, eu não sei. Para mim, às vezes que eu utilizei a Brapse, eu fui feliz, e eu não sei como é que ele está com uma questão de equipe. A última vez que eu fiquei sabendo, não estava com problema financeiro para manter a Brapse, então eu realmente não sei. Sobre a parte eu não sei vocês, professores, se são pegos com esses e-mails, assim, um dia depois do concurso, todo mundo manda pergunta do concurso, quer saber onde é que estava na norma, porque senão vão entrar com recurso. E assim, aí parece que é só naquele momento que importa a norma, né? Então, assim, já teve, assim, às vezes concurso acaba sendo no domingo, né? A escola na segunda-feira, a aula de segunda-feira é a aula inteira explicando, olha, tal questão tá nisso, tá aqui na norma, olha, a norma diz tal coisa, isso dá para entrar com recurso, esse coisa não dá. Então, assim, eu acho que reflete um pouco a nossa sociedade imediatista também, né? Você só quer aprender se você vai usar naquela hora, se vai ter um retorno. Porque eu dei aula daquela norma o semestre inteiro, mas só no dia depois do concurso é que ela passou a ser importante. Quando ficou na dúvida, quando achou que poderia ser. Então, eu acho meio que geral isso, de uma sociedade. Eu me lembro
tá gravando, se a pessoa estiver assistindo, já fica aí a dica, né? Todo primeiro dia de aula agora, eu peço, por favor, para as pessoas não fazerem a unha na sala, enquanto eu estou dando aula, me desconcentra, barulho de lixa na unha, cheiro de esmalte dentro da sala, atrapalha o colega. Então, assim, como é que eu posso ter um aluno em sala de aula que faz unha, que corta a unha, que lixa a unha, prestar atenção no que eu estou falando? Assim, isso me choca, tá, Marta? Não sei se você passou por isso, mas eu fiquei muito chocada com isso. Fiquei meio sem saber o que falar, assim. E se você fala, mano, ele para de prestar atenção, porque ele vai ter o slide. Não preciso prestar atenção nessa aula, eu pego material depois. E não pego material depois. Então, o que eu faço hoje, e aí já fica uma dica para quem está com essa dificuldade, né? Os meus slides são basicamente vazios, eu mando com antecedência, e aí no dia da aula eu projeto no quadro branco e vou preenchendo à mão. Então, a galera tem que preencher à mão os slides, senão não vão conseguir prestar atenção na aula, porque era só eu falar que ia mandar o slide que acho que apertava o botãozinho que não precisava mais prestar atenção, porque ia ter o slide. E aí você não constrói com o outro, porque eu acho o ensino remoto está me ensinando muita coisa, mas eu sinto uma perda muito grande em nível de sociedade de você esperar ouvir o outro. Porque numa sala de aula, você tem que escutar a dúvida do outro, você tem que estar ali, prestar atenção, esperar a sua vez. Coisa que no remoto, a pessoa abre outra tela, deixa o outro falando, então você não escuta mais o outro. E estamos ficando cada vez mais intolerantes como pessoas, como seres humanos. Hoje eu estou bem politizada, né, Marta? Peguei a bandeirinha ali, estou revoltada com isso. E eu acho que o ensino remoto, ele possibilita uma série de coisas, mas eu acho que esse papel humano para nível de graduação, nível de pós eu não percebi tanto isso, mas talvez porque tenham tido uma graduação assim presencial. Eu acho que faz falta você ouvir cara a cara uma pessoa que pensa diferente de você. Eu acho que faz falta. E eu estava lendo umas coisas, tipo, de desafios do futuro, né? Essa geração, tem um nome que eles falam, mas essa geração pequena, assim, adolescente, vai sofrer muito com o emocional. Amadurecimento emocional, desenvolvimento emocional, equilíbrio emocional, porque a gente não está aprendendo a lidar com o diferente, né? Então, tem altos índices de remédio para depressão, suicídio, adolescentes, coisas que a gente nunca viu antes. E eu não estudo sobre isso, eu não sei o que é isso, mas eu percebo que há muita dificuldade de aceitar o outro, de se aceitar. E eu acho que o presencial isso possibilita. Você tá numa sala de aula esperando a sua vez de falar, ouvindo o outro falar. Eu acho que isso faz falta para a maturidade emocional. Então, falei tudo isso para falar que no dia seguinte eles só pensam na norma para entrar com o recurso do concurso para anular a questão. Também estou com você aí. Eles falam, pode fazer depois isso. Legal, Naira. Obrigada, Naira. Uma boa reflexão, né, Fabiana? A Ariluce, que tinha pedido a palavra, por favor, Ariluce. Parabéns, Naira. Gostei muito da sua palestra, tá? Super legal, assim, anotei todas as referências, porque eu acho que eu me acho uma pulga de referências, eu gosto muito. Eu acho que quando eu pego um trabalho, a primeira coisa que eu olho é a referência biográfica. Os alunos ficam meio assim danados comigo em relação a isso. Mas, sim, você falando aí das faltas, faz falta abrir a câmera, né, Naira? Peço até desculpa por não abrir, porque eu já estou pronta aqui para ir para a hidro, né, porque a gente não pode deixar essa parte de exercícios também, que senão a gente vai pirar ficando só aqui. Mas o que eu queria falar é, quando você... foi o comentário da parte da fundamentação. Eu sou uma professora de organização e tratamento da informação, da ICDD, da ICDU, da catalogação, e eu sinto muita falta disso quando os alunos chegam no meu semestre, porque eu só dou aula a partir do 4º semestre. Então, eu sinto muita falta da leitura, entendeu? Então, assim, os meus alunos, é tão difícil eles lerem a norma. A gente fala muito nas normas, existe o ACR, né, existe a CDD, existe a CDU, mas eles não conseguem assimilar a norma. É uma coisa que eu digo, norma a gente não decora. Não vou decorar vocês não vão decorar um livro do ACR 2, não vão.
Não, vocês vão pesquisar sempre, a vida toda, quando que vocês forem fazer uma catalogação. Mas até para ler é difícil, porque a gente realmente não tem, eu achei esse exercício de leitura, esse exercício de ver a fundamentação até chegar na parte técnica, né, que é a parte que eu ministro. Então, eu sinto essa dificuldade com meus alunos, e aí, quando a gente trabalha, porque a técnica é a representação em si, né? Eu vou representar alguma coisa, eu vou representar algum instrumento, como eu vou fazer essa representação se eu não tive essa fundamentação? Né? Se eu não tive essa leitura, eu vou estar, assim, bem para baixo, somente a leitura, porque não teve, não somos acostumados. Às vezes os alunos vêm do segundo grau, olha como eu sou nova, viu? Vem do ensino médio, e aí não tem essa bagagem de leitura. A gente vai ver leitura, estou falando até por mim, no mestrado. Aí no mestrado você vai ler, aí no doutorado você vai ler, aí no pós-doc você vai ler. E aí você, poxa vida, por que eu não fiz isso antes, né? Na graduação não fiz isso. Eu sinto muito essa falta. É só um comentário, né, em relação a isso, e por isso que eu gosto muito desse tema da representação. A gente só vai poder fazer uma boa representação se a gente ler, né, e ler. Eu tinha uma professora, meu mestrado foi na Paraíba, e aí eu tinha uma professora que ela dizia assim, olha, aluno de mestrado tem que ler e morrer de ler. Todo mundo me condena porque eu falo isso. Mas a gente tem que ler, porque a gente não tem esse costume, não tem essa prática de ver a fundamentação que existe em tudo que está por trás das disciplinas na biblioteconomia, né? É isso. E obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Vi várias pessoas dando parabéns para mim. Obrigada, gente. Arilu, se você leva a risca aquele negócio, né? Anda com quem fala, né? Que eu te digo quem é, que você vai direto ali na referência para saber com quem que a pessoa está andando, né? E aí eu acho que é mais ou menos isso, né? Você vê quem é que te respalda. Um aluno meu falou assim, já não é mais aluno meu, tá, gente? Já se formou também. Eu acompanhava um professor, uma professora que eu achava bacana no Instagram, tá? Mas aí eu comecei a ver umas fotos, tem uma nuance, né? E aí eu faço? Tá, né? Tipo, para de andar com a pessoa, né? Para de citar a pessoa. Porque existem outras pessoas que que falam do assunto, né? Leia essas outras pessoas. Então, a gente tem como professor, né, a gente tem um papel também ali de exemplificar, né, fazer alguma coisa assim. Então, o que eu faço com os alunos, né? Eu peço para eles lerem a norma, tal, peço para ler artigos, e tal. E na prova, a primeira prova que eu dei na Unirio, eu já dava aula numa universidade particular antes, nunca tinha acontecido isso. Mas, na primeira prova que eu dei na Unirio, os alunos vieram, assim, muito em cima de mim, assim, eu confesso que eu fiquei abalada, né, primeira prova e tal, porque eu tinha dado uma questão dissertativa, eu não lembro se eu perguntei o que era ponto de acesso, ou se eu perguntei o que era registro, ou que eu perguntei o que era título, uniforme, sei lá. E eles, assim, é um absurdo, tem uma pergunta que a gente tem que escrever, a gente só faz ficha catalográfica e tal. Hoje, depois de 11 anos da Unirio, eu percebo que isso mudou. Então, assim, eu demorei para orientar TCC, porque ninguém queria fazer TCC de catalogação, até porque eles não achavam que deveria, que tinha, né? Então, assim, eu demorei um pouquinho para pegar isso. E agora, eu acho que nacionalmente é um número pequeno, em todos os lugares. Então, na Unirio a gente tem um número pequeno, mas a gente tem muita gente interessada agora. Então, eu acho que aos pouquinhos a gente vai indo. E eu falei isso sobre a padronização da construção do conhecimento, né? Então eu falo para eles, gente, uma leitura de literatura, uma leitura de um documento técnico, uma leitura de um artigo científico, uma leitura de site de fofoca, ele vai ter uma leitura diferente. Então é claro que de um documento é mais pesado, claro que vai ser uma leitura diferente. Imagina como que ler norma do pessoal da engenharia, sabe, de tomada, 20 centímetros, tem que ter não sei o quê.
cadeirinha de criança, de carro, imagina essas normas, é muito pior. Então, também, há um processo lindo que a gente tem que desconstruir, achando que vai ser uma leitura totalmente fácil, porque é ciências humanas, porque às vezes o pessoal tem uma sensação que por ser ciências humanas, vai ser uma leitura de trabalho, né, que vai ser prazerosa. Não, gente, tem função diferente. Então, leia, releia. Mas eu passo por isso também, tá, Liruce, de não ler. Eu vi aqui, já pedi, de saber onde é que está a norma, o aluno vai lá, procura e você tem que ir lá apontar, né? Às vezes você não sabe usar o índice direito, né? Então, eu passo por tudo isso. Não sei se passo bem, mas eu passo por tudo isso. E tento ficar nesse movimento, né? De hora, tentar equilibrar isso. Eu já tenho usado muito a metodologia participativa, faço dinâmica de aquário, que tento fazer sala invertida, estou tentando trazer isso para a catalogação e os alunos ficam um pouco chocados, porque existe, né, essa, sei lá, tradição de ser só ficha, aí às vezes eles vão fazer uma ficha comigo na terceira aula, não é nem na primeira, nem na segunda, então acho que eles ficam numa expectativa que quando eu dou o código para eles fazerem a ficha, acho que eles ficam até felizes, tipo, oba, agora eu vou ver o que é isso. Mas é mais ou menos por aí. Legal, Nara, muito bom essas novas metodologias, né, ativas para trabalhar esses conteúdos de uma outra maneira, sair da caixinha, né, vale a pena. Olha só, agora já são 18h20, eu acho, ninguém mais aqui acho que levantou a mão para fazer perguntas e tal, tem alguns comentários assim te parabenizando aqui pela palestra. Eu acho que chegamos aqui ao final, mas olha, Naira, muito obrigada mesmo por vir compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos sobre um tema tão importante, né? A gente sabe que a gente precisa que essa área ela seja forte, ela se fortaleça, ela construa mesmo novas teorias, novos instrumentos, né? Que avance o estado da arte do tema. Eu acho que é um compromisso que a gente tem que ter, sim, na área, e só parabenizá-la, viu, por todas as suas reflexões que você nos trouxe, né, sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, viu? Gente, eu que agradeço, porque aí já virou uma palestra, uns desabafos, né? Já depois, agora eu fiquei pensando, nossa, falei tanta coisa, né, da unha, da unha da menina. Aí a Ariana Costa colocou que foi da turma. Eu fiquei na dúvida de qual turma que foi. Daqui brigou comigo, que eu fiz questão dissertativa, se foi da turma da unha, já fiquei curiosa. Depois mandou no WhatsApp para mim. Olha só, a gente tem o Edmilson da turma que brigou, gente, olha só. Edmilson, pode falar, fica à vontade. Edmilson, você levantou a mão ou foi sem querer? Às vezes foi sem querer, né? Acho que foi sem querer, porque ele não se pronunciou. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa dele. Não, acho que ele apertou sem querer o levantar a mão. Mas então, mais uma vez, Naira, muito obrigada por vir aqui, estar aqui conosco no programa nosso aqui da Unesp. Brigadão, né? E desejar aí muita saúde a você, sua família e todos aí da Unirio, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Como eu disse, mesmo não sendo egressa, a Unesp tem um impacto aí nas minhas pesquisas, porque eu cito, né, eu me respaldo em vocês, mas também por esse contato de pesquisa, que foi assim, os primeiros eventos científicos que eu fui. Desejo vocês, alunos que estão aí no caminho, um pijama confortável e uma caneca de café quente, porque é isso, gente. A gente tem que agora é se dedicar para essa fase. Fiquem confortáveis, né? Pijama e caneca, que é para ficar confortável mesmo. É uma fase da vida que vocês vão intercalar entre sozinho, solitário, querer ver gente, querer ficar sozinho. Mas, assim, eu não voltaria atrás em nenhum momento, sabe? Foi bom ter passado pelo percurso, faria as mesmas coisas,
Então, eu tenho certeza que vocês também vão passar, né, doutorado, vão ter as crisezinhas, que é normal, né, Marta? Faz parte para a gente aprender, amadurecer, né, aprender a lidar com todas as situações, mas com certeza, logo, logo, vocês serão aí doutores e mestres formados pela Unesp. Tem grande potencial para a gente se encontrar ainda presencialmente em breve. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, até uma próxima, Naira. Abraço.